aqui. Então, acho que já está gravando. No meu computador já está gravando. Agora deixa eu colocar para gravar aqui no Google Meet. Eu gravo nos dois lugares, porque se eu perder um, eu tenho o outro salvo. Né? Stonks. Bom, pessoal, então bom dia. Vamos estar dando início aqui à nossa aula, tá? Como vocês estão me vendo agora. A gente vai falar sobre tabelas e matrizes, que é uma parte da matemática muito importante, muito utilizada em diversas áreas do conhecimento, tá? Só para vocês terem uma ideia, a noção de tabelas e matrizes, por exemplo, é utilizada no computador para você montar uma planilha no Excel, tá? Essas são as ideias triviais. É claro que o nosso foco aqui é mais entender como que elas funcionam nessa parte inicial, como que a gente pode interpretá-las e resolver alguns exercícios com elas, tá? Então essa é a parte inicial que eu quero estar trazendo para vocês. Deixa eu tirar isso aqui e deixa eu tirar meu cabeção aqui. Deixa eu mostrar lá no cantinho. Então a gente vai trabalhar hoje com isso aí. Deixa eu mostrar aqui no navegador. Não é para aparecer vocês, é para aparecer isso aqui. Deixa eu ver como é que tá. Ctrl F. Vou dar só um zoom aqui para vocês conseguirem enxergar melhor aqui a nossa tabelinha, tá? Então, isso aqui é a visão da apostila de vocês já têm conhecimento, tá? E aí nós vamos falar hoje sobre a aula 3 e 4, que é essa aulazinha que está aparecendo aqui para vocês. Foco em tabelas e matrizes, tá? A primeira tabela que quando a gente abre a apostila, já é apresentado para a gente a tabela periódica, que é uma tabela do muito importante aí do nosso estudo, tá? Deixa eu me colocar aqui na frente aqui. Opa. Deixa eu colocar eu aqui, senão vocês não vão ver. Então, nós temos aqui uma tabela que dispõe todos os elementos químicos conhecidos hoje, tá? Nós temos aqui, ó, o hidrogênio, o hélio, o lítio, aqui nós temos o rênio, nós temos aqui a platina, ouro, mercúrio e assim, né, a lista aqui gigantesca de elementos que vocês, por sua vez, já sabem, né, conhecem, estudam em química essa tabelinha aqui, tá? Bom, aqui é interessante que para nossa interpretação matemática, em termos de conhecimento, o interessante da gente falar aqui numa tabela, há uma necessidade de ser informado alguns elementos básicos. Eu não estou falando dos elementos da tabela periódica, eu estou falando de elementos de informações que são importantes, tá? Se vocês observarem aqui, tem uma legenda aqui ao lado que diz para a gente que todo o elemento que tiver na cor laranja, né, um pouco alaranjado, meio amarelado, ele vai representar para a gente, tá, pessoal? Metais. Os não metais são os verdes e os gases nobres são os de roxo aqui, o de lilás clarinho aqui, tá? Dentro de cada símbolo aqui, de cada quadrado da nossa tabela periódica, nós temos o seguinte: o grupo, tá? Que está sendo denotado aqui em cima, o grupo 1, grupo 2, 3, até o grupo 18. Nós temos ainda um número atômico, que é esse númerozinho que está aparecendo aqui em cima, que no caso, por exemplo, vamos pegar aqui o ouro, que é o AU aqui, ó, o ouro, é 79, está pequenininho, provavelmente vocês não vão estar conseguindo ver muito bem aí aqui, né? Mas na apostila de vocês aí, física, vocês vão conseguir ver direitinho, tá? Nós temos o símbolo de cada um dos elementos, o nome, a massa atômica e aqui em cima tem um outro símbolo que vai indicar para a gente se ele é sólido, líquido ou gasoso dentro das normas do CNTP, tá? Aí nós temos aqui, ó, uma linha vermelha que significa os elementos nessa fronteira aqui, ó, nessa fronteira, com exceção do alumínio, que é esse primeiro, apresentam características de metais e de não metais, tá? Então, ele tá entre ser metal e não metal.
O parênteses indica para a gente o número de massa do elemento mais comum. E essa tabela aqui, que está sendo mostrada para a gente, é uma tabela atualizada em 2013, tá? Pode ser que já tenha saído uma outra atualização, e isso ocorre porque o material se renova a cada ano, tá? E aí eu não sei como, provavelmente daqui 2 anos esse material aqui ele não vai mais ser utilizado, porque vai vir a nova reformulação do ensino médio, provavelmente o material do terceiro ano também vai mudar, né? O do primeiro já mudou, ano que vem muda do segundo, o terceiro ano vai mudar ano que vem para o material do ângulo. Então, provavelmente, tá, pessoal, a gente vai ter uma mudança aqui no material, mas nesse caso não vai significar para vocês muita coisa, porque se Deus quiser, e se vocês se esforçarem, legal, vocês vão estar numa faculdade já exercendo ou já numa profissão aí, fazendo alguma coisa que vocês desejarem, tá? Na química, essa tabela é uma forma de organizar os elementos químicos conhecidos, bem como as informações básicas sobre as suas características e propriedades, tá? Como vocês sabem, né, não é nada novo, é uma tabela chamada de tabela periódica dos elementos. Em matemática, tá? Agora focando em matemática, as tabelas de matrizes recebem um tratamento especial e tem também estudo de operações, que a gente vai estudar as operações e também a sua análise por meio de propriedades, tá? Como que nós definimos uma matriz em matemática? Uma matriz M por N, tá? Então aqui vai ficar pequenininho, deixa eu ver como que está aparecendo para vocês. Tá dando para ler, pessoal? Sim? Então beleza, tá? Qualquer coisa vocês me avisam que eu dou um zoom. Aqui eu estou só fazendo um resuminho aqui, depois a gente vai focar no outro ponto. Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui. Ó, então a matriz M por N, tá? A gente vai escrever assim mesmo, A, M por N. Esse M, XN aqui, significa dizer que ela tem M linhas e N colunas. Ou seja, quando tivermos assim, ó, A2 por 3. Então significa dizer que eu tenho uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, tá? Então ela vai estar disposta em 3 linhas e 3 colunas. Seria parecido com esse aqui, ó. 2 linhas, ó. 2 linhas, ó. Deixa eu dar o Ctrl Z aqui. 1, 2 linhas e 3 colunas. 1, 2, 3 colunas. Bom, dessa matriz é importante saber algumas coisas. Primeiro, o número total de elementos é só você multiplicar o número de linhas por colunas. Nesse caso aqui, ó, 2 vezes 3, 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para você saber a quantidade de elementos. Mas que muitas vezes não é necessário, assim, não faz não tem, digamos, não é algo especial de ser feito, tá? Contar os elementos de uma matriz. Cada elemento da matriz é identificado por sua posição, ok? Então, por exemplo, esse elemento aqui, ó, tá? Ele é indicado assim, ó, o elemento A12, tá? Não é A12, tá? É A12. O que significa dizer esse elemento A12? Significa dizer que é o elemento que está na posição 1 na primeira linha e posição 2 significa na segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Então ele tem uma única identificação através de linhas e colunas, ou seja, através de sua posição. E dada uma lei de formação da matriz, é possível calcular, é possível determinar todos os outros elementos que a gente vai ver como exemplo, tá? Olha só, nós vamos considerar essa matriz aqui, ó. Eu vou pegar aqui agora, vou mostrar lá no Paint, tá? Vamos pegar esse exemplo que está aqui na apostila, e aí nós vamos calcular passo a passo. Tá resolvido na apostila, mas eu quero resolver aqui passo a passo com vocês. Deixa eu tirar aqui o navegador, pronto. Agora vocês estão vendo aquela parte que está na apostila lá, mas aqui. E a proposta de fazer isso aqui é indicar para vocês o seguinte, ó. A lei de formação, pessoal, nada mais é do que uma equação matemática, uma função, que indica para a gente como determinar a matriz. Então, ele diz o seguinte, ó. Os elementos A índice J, esses elementos que aparecem aqui, ó, primeiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto elemento, eles são calculados através dessa expressão. O I é a posição na linha, seria esse primeiro número que aparece em cada um deles, e o J é o segundo número que aparece em cada um deles, tá? Por exemplo,
Quando eu vou calcular o primeiro elemento, o A1, eu vou ter que fazer 2 vezes I, que é 1, mais 1, que é o J, tá? Então, deixa eu pegar outra cor aqui, só para explicar para vocês, ó. Esse primeiro elemento aqui é o I, e esse segundo elemento aqui é o J, tá? Então, fiquem atentos com isso daí. Então, aqui é só multiplicar, o resultado vai dar 3, né? 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. E se eu quero calcular, então, o 2, 1, o A2, 1, que é o elemento da segunda linha, primeira coluna. Então, o I vale 2 e o J vale 1, tá? Ó, I e J, tá? I e J. É essa formulazinha que aparece aqui. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Lembrem-se, primeiro multiplica, depois soma. Agora vamos para a segunda coluna. Ó. Vamos calcular o A1, 2 e depois calcular o A1, 3. Opa, A2, 2. Bom, como a gente sabe, o I nesse caso é o primeiro elemento, que é o 1, e o J é o segundo. Aqui embaixo também, o I é o primeiro e o segundo é o J, tá? É só multiplicar. 2 mais 1, 2, mais 2, 4. 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Continuando, vamos ver o A1, 3 e o A2, 3, tá? Só substituir, ó. Fica 2 vezes 1 mais 3, que dá 5. E aqui fica 2 vezes 2 mais 3, que dá 7, tá? E aí, como que eu monto a minha matriz A no final? Eu venho aqui e substituo. Então, como eu coloquei na ordem que aparece aqui, é só você repetir, ó, 3, 5, 4, 6, 5, 7, tá? Então, como eu estou utilizando isso daqui como referência e eu fiz a mesma ordem que aparece aqui dentro, é só repetir na mesma ordem, tá? Não dá problema nessa repetição, tá bom? Alguma dúvida? Sofia, sua câmera está desligada, Sofia. Quando vocês pensam um pouquinho, deixa eu pegar a água aqui. Se quiserem anotar aí no caderno, só que esse exemplo em particular tem na apostila, tá? Então, a parte inicial aí já tem na apostila. Nós vamos fazer alguns exemplos. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu fazer alguns exemplos. E depois a gente vai resolver. Depois a gente resolve alguns exercícios. Vocês vão fazer atividadezinha lá no aula dada, aula estudada, tá? Eu vou pegar os exercícios do. Como é que chama? Da tarefa complementar, já que a mínima eu deixo com vocês, para vocês fazerem. A tarefa complementar eu vou pegar agora para a gente estar fazendo, tá? Fazendo alguns exercícios da tarefa complementar. Que pelo menos elas são no mesmo nível que a tarefa mínima, ou até mais difícil, tá? Então deixa eu pegar aqui. Se estiver pequena aí a imagem, vocês me avisam. Ó, a primeira questão que a gente vai estar fazendo, essa aqui, ela diz o seguinte para a gente, ó. Professor, aumentar um pouco? Tá. Aí tá bom. Deixa eu ver aqui. Questão diz assim, ó. A matriz A2 por 3 tem elementos definidos por essa fórmula aqui, ó. AIJ igual a I ao cubo menos J ao quadrado, tá? A gente vai calcular.
Só que antes da gente resolver, ó, a gente vai analisar o seguinte, ó, essa matriz é 2 por 3, significa dizer que ela tem duas linhas e três colunas, ó. Essa aqui, ó, tem três linhas, então a letra D já não precisa, né, ter cuidado com ela, só risca, essa não é. A letra C também, ó, não é, por quê? Ó, tem três linhas, tá? Pode ser a letra A, B e E. A gente já sabe que é a letra A aqui, porque vocês estão vendo a resposta, mas a gente quer mostrar para vocês como que a gente descobre qual é a resposta, ó, tá? Então, veja primeiro, a matriz A, se ela é 2 por 3, então ela é uma matriz nesse formato aqui, ó. Ela tem o primeiro elemento, já que ela tem duas linhas, então ela vai ser assim, ó. Primeira, segunda linha, tá? Primeira coluna, segunda, desculpa, primeira linha, segunda coluna, segunda linha, segunda coluna, agora vai para a terceira. Primeira linha, terceira coluna e segunda linha, terceira coluna. Aí fecha aqui a matriz. Os números que ficam do lado do A são sempre os mesmos? Sempre os mesmos, tá? Porque ele indica posição, Rafael. Independentemente da matriz, esse aqui é a primeira linha e primeira coluna. Seria errado se você viesse aqui e dissesse que esse aqui é o 2, 2. Por quê? Porque ele não é segunda linha, segunda coluna, tá? Segunda linha, segunda coluna, ele é aqui embaixo, tá bom? Esse 1, 1 que aparece aqui não é 11, tá? Apesar de visualmente ser um 11, a gente lê como sendo A1, 1. Esse primeiro 1 significa primeira linha e o segundo 1 significa primeira coluna, tá? A primeira posição é linha, a segunda posição ali que indica nesse cada número desse é a posição da coluna. E aí nós temos que fazer igual eu fiz naquele exemplo anterior, tá? Sem perda de generalidade, deixa eu só apagar isso aqui, só para ter um pouco mais de espaço aqui para estar fazendo com vocês. Então, a gente vai ter que calcular quem é o A11, lembrando, ó, I e J. Então, vou pegar aqui a fórmula. Ó. Eu sei que é I ao cubo menos J ao quadrado, ou seja, 1 ao cubo menos 1 ao quadrado. E aqui é só resolver. Vai ficar 1 menos 1, que é 0, tá? Então, o primeiro elemento é 0. Observe, ó, que nesse caso aqui, ó, todos são zeros. Então, a gente teria já o zero aí. Depois, ó, o A21 aqui embaixo. Então, vai ser o I é elevado ao cubo e o J é elevado ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao cubo, 8. 1 ao quadrado, 1. Resposta, 7. Isso já diz para a gente que a letra B está descartada, tá? Então, acabou aí, ó. A letra B já está descartada. E deixa eu mostrar para vocês aqui as letras D e E, só para vocês verem aqui, ó, como ela também estaria descartada. Deixa eu colocar aqui embaixo, ó. Como eu havia falado para vocês, essa aqui está descartada porque tem três linhas, então não serve. E aqui também, ó, tá vendo que aqui é o 1 e aqui é o menos 3, ó, e a resposta, ó, desse carinha aqui deu 7. Portanto, eu já posso marcar que a letra A é a letra correta, tá? Eu nem preciso terminar de fazer essa questão só pensando, olha, já foi. Então é a letra A. Entenderam? Estou fazendo Enem, caiu uma questão dessa. Eu vou fazer um vestibular da UFMG, lá da UFMT, da Federal do Rio, da USP. Caiu uma questão assim e você já viu que as outras foram todas canceladas, você não precisa continuar resolvendo, tá? Acabou, pula para outra. Mas, só para a gente pegar a ideia aqui, nós vamos continuar, tá? Só porque nós estamos aprendendo, mas não precisa continuar mais numa questão objetiva, tá bom? Numa questão que você tem que mostrar o cálculo todo, aí, porque tem vestibulares, tá, pessoal, que precisa da parte discursiva, então é importante frisar isso aqui, tá? Aí você continua. Então, o primeiro é o I, que é ao cubo, e o segundo que é o J ao quadrado. Então, vai ficar 1 ao cubo menos 2 ao quadrado, ou seja, 1 menos 4, que dá menos 3. Ó, bateu aqui. 1, 2, 2. O primeiro ao cubo e o segundo ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao cubo, 8. 2 ao quadrado, né? Não é 4 aqui, é ao quadrado, então é 2. O resultado vai dar 4. Deixa eu continuar aqui ao lado. Agora nós vamos fazer o 1, 3 e o A2, 3, tá?
Então, aqui vai ficar o primeiro ao cubo e o segundo ao quadrado. Primeiro ao cubo e o segundo ao quadrado. É só resolver 1 menos 9, que dá menos 8. E esse aqui é 8 menos 9, que dá menos 1, tá? Ó, o menos 8 e menos 1, que é o que está aqui, ó. Menos 8, menos 1, menos 3 e 4. Ó. Então, bateu todos os valores. E se você quiser deixar bonitinho, aí você só vem aqui e coloca 0,7, menos 3 e 4, menos 8, menos 1, tá? Que é a matriz desejada. Então, eu só estou finalizando essa questão por conta de que, numa questão sem ser de marcar uma discursiva, tu tens que mostrar o cálculo, então é importante que você faça isso, tá? Caso contrário, você pode ter sua questão anulada ou nem considerar em nada, tá bom? Certo? Professor, se eu puder depois mandar essa foto no grupo, por favor. Essa foto aqui, Desse exercício. deixa eu mandar agora, porque senão eu esqueço, tá? Mandar agora mesmo. Grupo do terceirão. Mas salvem, tá? Deixa eu voltar aqui agora. Deixa eu pegar outra questão aqui da aula dada, aula estudada, tá? Mas da tarefa complementar, tá bom? Então é legal vocês até fazerem aí. Agora eu vou diminuir um pouco o zoom nessa aqui. Deixa eu ver se ficar ruim. Vocês me avisem, tá? Essa aqui é grande. Deixa eu voltar aqui no Paint. Já mandei lá no grupo, tá? Ó, então, uma questão da FATEC. Então vamos lá. Uma tela de computador pode ser representada por uma matriz de cores, de forma que em cada elemento da matriz corresponda a um pixel, tá? Aqui embaixo ele fala, pixel é o menor elemento de uma tela ao qual é possível atribuir-se uma cor. E aí, geralmente, a gente utiliza mais essa noção em fotografia, né? Mas em tela de computador, de televisão, né? Monitores de um modo geral, seja de TV ou de computadores ou de celular, o pixel é a menor quantidade, o menor elemento de uma tela que pode atribuir-se uma cor, tá? Numa tela em escala de cinza, por exemplo, podemos atribuir 256 cores diferentes para cada pixel do preto absoluto, ou seja, do zero, passando pelo cinza intermediário, cujo código da cor é 127, ao branco absoluto, cujo o valor absoluto dela é 255. Basicamente, seria eu pegar aqui, eu acho que vocês conseguem ver aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se vocês não conseguem ver, né? Caraca, não mostra para vocês aqui a janelinha, mas eu vou mostrar a janelinha aqui para vocês, só para vocês verem aqui. Janela. Daqui a pouco eu exploro. Ó, vocês estão vendo aqui? Eu vou dar um zoom nela aqui, bem grande, só para vocês verem isso daqui, ó. Notem aqui, ó. Tá vendo que tem uma escala de cinza aí? Uma escala de cinza aqui, ó. Do preto absoluto, ó. O preto absoluto é o zero, tá? Vocês podem ver aqui, ó, o zero. E aí, quando você vai se aproximando do branco, ó, vai aumentando as cores até chegar no 255, ó. Tá vendo aqui no cantinho? 255. Vocês estão vendo isso? Sim.
Então, é isso que ele está falando. Tá? Então, existe uma escala de cores que pode ser agrupada, e isso funciona para todas as outras cores. Tá? Lembrando que nós usamos o vermelho, o verde e o azul, tá? Ou o amarelo no lugar do verde, para compor todas as cores. Tá? Então, todas as cores a gente consegue a partir das cores primárias, verde, vermelho e azul. Por isso que vocês devem ouvir falar muitas vezes do RBG, tá? RGB, que é Red, Blue e o Green, né? O vermelho, o verde e o azul. Não nessa ordem, tá? Que eu falo na ordem em inglês e em português a ordem está diferente do que eu falei. Mas enfim, elas compõem, são as cores primárias que você consegue compor toda essa faixa de cores que vocês estão vendo nesse quadradão aí, que vai do vermelho até o vermelho de novo, tá? Das cores quentes até passando pelas cores frias. Enfim, é isso aí que eu queria só mostrar para vocês. Deixa eu excluir isso aí, essa janelinha, para não ficar pesando aqui no meu OBS. E suponha que na figura, essa aqui embaixo, estejam representados 25 pixels de uma tela. A matriz numérica corresponde às cores das figuras apresentadas. Ou seja, ó, aqui nós temos um branco, que é 255, onde tem o 0 é o preto absoluto, e onde tem o 127 é um cinza intermediário, tá? Passando aí entre 0, que é o preto absoluto, e 255, que é o branco, tá? Aí continua assim, ó. Uma matriz A índice J quadrada de ordem 5, ó, 5 por 5. Matriz quadrada de ordem 5, lembre-se que a gente estudou isso ano passado, matrizes quadradas, tá? É uma matriz de 5 por 5, em que o I representa o número de linhas e J representa o número de colunas, é definida da seguinte forma, ó. Vai ser 0 se o I é igual a J, ou seja, vai ser no meio, tá? No meio, se o I é igual a J, vai ser 127 se o I for maior do que J, e vai ser 255 se o I é menor do que J. A matriz M corresponde a uma matriz de cores em escala de cinza descrita pelo texto em uma tela. Sobre essa matriz de cores, pode-se afirmar o quê? Terá o mesmo número de pixels brancos e cinzas e tudo mais aqui que a gente vai analisar. Então vamos ver como que constrói essa tabelinha aqui, ó. Essa matriz, ela é interessante. Ó. Eu vou escrever a forma genérica dela e depois a gente só preenche ela, tá? Vou fazer a forma genérica. Ó. Ela tem 5 linhas e 5 colunas. Então, eu vou escrever aqui as 5 colunas. Então, vejam que quem está mudando é o segundo termo, já que ele representa para a gente aqui as colunas. Ó. Tá? Por isso que está alterando é ele. E para baixo eu vou alterar também. Ó. 2, 1. Agora eu estou mudando a linha. Ó. Terceira linha, quarta linha, quinta linha, tá bom? Então, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta linha. Aí nós vamos ter aqui, deixa eu fazer bonitinho, né? Tá feio demais isso aqui. Então, deixa eu escrever aqui as colunas. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna, quinta coluna. Aí aqui vamos fazer as linhas, ó. Segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha. Aí agora é só preencher, tá bom? Ó, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Aqui faltou 1, que é o 1, 5. Agora a terceira linha, ó, 3, 2, 3, 3, 3, 4 e o 3, 5. 4, 2, 4, 3. Essa é a parte mais chata, tá? Porque você tem que estar escrevendo. Não é necessário fazer isso que eu estou fazendo, mas para vocês que não têm, para o aluno, né, que geralmente não tem muita experiência em fazer esse tipo de coisa, é importante fazer isso que eu estou fazendo aqui, porque fica mais fácil de você visualizar a resposta. Ó. Então, essa matriz aqui, ó, 5 por 5. No final das contas, ela vai ser uma matriz parecida com essa, só que é diferente porque a lei de formação é diferente. Então, se você notar, ó, ele está dizendo o que para a gente? Ó, que se o I é igual a J, ó, que é aqui, ó, esses que eu estou colocando de vermelho, eles são iguais, ó, ele está dizendo para a gente que se o I é igual a J, o valorzinho é 0. Então, eu vou vir aqui embaixo e vou preencher com 0. 0, 0. Deixa eu primeiro colocar os números, depois eu fecho. Ó.
o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, ó, que seria essa diagonal, tá? Ó, essa diagonal aqui. Aí ele diz o seguinte, ó, se o I é maior que J, ou seja, nesta região aqui toda, ó, o primeiro, que é o I, é maior do que o segundo, que é o J, então o valor é 127. Então eu vou vir aqui e vou colocar ó, 127, 127 aqui, 127, 127, 127, 127 e aqui 127, 127, 127, 127, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta coluna, tá? Aí eu posso já fechar aqui. Ficou feio demais, hein? E aqui do lado, ó, ele diz que se o I é menor do que J, essa parte de cima aqui, ó, o I é menor do que J, então o valor é 255, que é o branco absoluto, tá? Ó, 255, aí 255, 255. Vou só preencher minha tabelinha aqui com os 255 agora. Pronto, encerrei aqui minha matriz, tá? Ó, ele tem ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então ela é 5 por 5. Vou colocar só esse zero aqui um pouquinho para direita aqui, para ficar um pouco mais centralizado, tá? Ficou feio, tá, gente? Mas é porque eu estou escrevendo aqui no mouse, então não fica tão legal, tá? Então vamos lá para as alternativas, ó. Vamos começar de baixo para cima. A gente sabe que a letra E é verdadeira, mas deixa eu explicar por que todas são falsas. Ó. Ele diz que na letra E, ó, terá uma diagonal com 5 pixels cinza. Ó. Não, a diagonal são 5 pixels pretos. Então, falsa. Terá uma diagonal com 5 pixels brancos. Falsa porque é preto, né? Terá o mesmo número de pixels pretos e cinza. Ó. Vejam que pretos tem 5 e cinza ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tem 10 cinzas, falso. B. Terá o mesmo quantidade de pixels brancos e pretos, falso, né? Porque tem 10 brancos aqui e 5 pretos. Então, falso. Logo, a alternativa correta, letra A, terá o mesmo número de pixels brancos, ó, 10 aqui em cima e 10 aqui embaixo de cinza, tá bom? Ó, tem a mesma quantidade. Logo, a alternativa correta, letra A. Alguma dúvida? Não, professor. Tranquilo, né? Sim. Então, deixa eu pegar uma outra questão aqui. Vocês querem que eu mande essa resposta para vocês? Pode mandar. Se o senhor puder. Mandar aqui. Então, vamos lá. A próxima questão também é da rodada estudada, tá? Diz o seguinte, ó. Anselmo, Eloy, Pedro e Wagner são matemáticos e constantemente se desafiam com exercícios. Não tem o que fazer da vida e fica mandando desafio um para o outro, né? Com base na matriz D, essa aqui de baixo, a seguir, que enumera cada elemento A índice J, tá? Quando eu leio assim, pessoal, que eu falo assim, ó, A índice e J índice, quando você tem letrinhas ou números que ficam tá, no subscrito ali da palavra ou da letra, como se aquela parte menorzinha. Tem um expoente, né, que fica aqui em cima, ó, e tem um índice que fica aqui embaixo, ó. Tá? Esse é o índice, na verdade é subíndice, e esse aqui é o expoente, tá? São coisas distintas, mas vale a pena falar para vocês. Então eu leio assim, ó, A índice I J, tá? Porque tem o índice I e o índice J, representando o número de desafios I fez a J. Ou seja, por exemplo, se esse aqui é o Anselmo, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, Anselmo, Eloy, Pedro e Wagner, tá bom? Aqui também, ó, Anselmo, Eloy,
Pedro e Wagner. Geralmente a gente coloca assim. Então, isso aqui significa que Anselmo não fez nenhum desafio para si mesmo, né? Mas ele fez, 6 desafios para Eloy, fez um desafio para Pedro e fez 2 desafios para Wagner e assim sucessivamente. A pergunta é: assinale respectivamente quem mais desafiou quem e quem mais foi desafiado, né? Então, nesse caso, pessoal, intuitivamente, às vezes, a gente pode acabar chutando aqui, né? Poxa, o cara que foi que mais desafiou, quem mais foi desafiado foi esse cara que fez 8 desafios aqui, não é verdade? Mas aí a gente tem que ter cuidado, tá? Porque não é assim que a gente tem que analisar. A gente tem que analisar todos os desafios. Então, vamos por partes nessa questão. Primeiro, vamos entender. O I representa o número de desafios que o I aqui, cada coluna, cada elemento representa o número de desafios que, nesse caso aqui, o A2, vamos repetir, o A12, tá? Esse aqui, o segundo representa a Eloy e o primeiro aqui representa o Anselmo. Isso significa que é 6. Logo, Anselmo desafiou Eloy em 6 exercícios, tá? Em 6 exercícios, tá bom? Então, gente, nesse caso aqui, quem mais desafiou? Nesse caso, vamos lá. Vou verificar primeiro quem desafiou. 6 mais 1, 9, né? Mais 2, 9. Então, ele tem 9 desafios. Ele desafiou 9 vezes as pessoas. Aqui a Eloy, 5 mais 7, 12, mais 1, 13. 2. Deixa eu conferir aqui. Gente, tem alguém com áudio aí aberto? Não, né? Tá, o Matheus. Matheus, eu vou te mutar aqui. Tá? Não, o Matheus estava com o áudio aberto e estava chiando. Tá. Tava chiando. Então deixa eu dar um zoom. Eu vou dar um zoom nessa matriz aqui. A gente analisar ela aqui do lado, tá? Só a matriz. Deixa eu pegar aqui. Vamos pensar aqui na nossa matriz. Deixa eu remover esse dedo aí. E aí vamos colocar aqui, na ordem. Anselmo, Eloy, quem mais? Pedro e Wagner, tá? Então vamos começar pelos desafios. Anselmo, ele propôs, tá? 14 desafios, tá? Em que ele desafiou a Eloy 5 vezes, tá? Eloy, vou ter que colocar aqui também, Eloy, Pedro e Wagner. Vejam que Anselmo não desafiou ele mesmo, tá? Ninguém desafiou ele mesmo, que é a diagonal aqui, Mas ele propôs 5 desafios a Eloy, 2 a Pedro e 7 a Wagner, então 14 no total. Eloy, ela propôs 6 para Anselmo, 4 para Pedro e 1 para Wagner, no total 11, tá bom? Pedro, 8, 11 também. Pedro propôs 11 desafios distribuídos dessa forma aqui. E Wagner também propôs 11 desafios. Nesse caso, Anselmo desafiou mais. Agora vamos analisar quem foi mais desafiado. Então, nesse caso aqui, se você somar aqui, deu 9. Ele recebeu 9 desafios. Eloy, 12, 13 desafios, né? 13 desafios. Pedro, 8, 10, 14 desafios. Coitado do Pedro, né? Teve 14 desafios. E o Wagner, 11 desafios. Isso aqui, o Anselmo ficou mais de boa, né? Desafiou mais o safado, mas foi menos desafiado, né? Se o pessoal soubesse, tinha atacado todos os desafios nele, né? Mas vamos lá. Pedro foi mais desafiado.
Então, seguindo a ordem, tá? Quem mais desafiou foi o Anselmo e quem mais foi desafiado, Pedro, tá? Então, encerramos aí essa questão. Alguma dúvida? Não. Não. Tranquilos, né? Vamos ver mais uma aqui. Daqui a pouco eu vou passar uma questão para vocês, tá? Uma não, 4. Se eu não me engano, são 4. Bom, questão lá da UERJ, tá? Da Estadual do Rio de Janeiro. Deixa eu salvar aqui, né? Que já ia esquecer de salvar para você. Depois salvem, tá, gente? Senão vocês vão esquecer de salvar aí e vão perder a questão. Então, essa questão ela é bem legal. Ela fala o seguinte, ó. Deixa eu colocar as alternativas aqui do lado. E vamos lá. Essa questão ela diz assim, ó, para combater a subnutrição infantil, foi desenvolvida uma mistura alimentícia composta por 3 tipos de suplementos alimentares, 1, 2 e 3. Esses suplementos, por sua vez, contêm diferentes concentrações de nutrientes A, B e C. Observe as tabelas a seguir, que indicam a concentração de nutrientes dos suplementos e a porcentagem de suplementos na mistura respectiva, tá? Então, nós temos aqui na tabela algumas informações importantes. Nós temos aqui os nutrientes e a concentração de suplementos, tá? Então, no nutriente A tem 20%, tá, gente? 0,2 é 20%, 50%, 40%, tá? E aí nós temos aqui... Não, na verdade, não é porcentagem aqui, desculpa, tá, gente? É gramas por quilograma, tá? Ué, grama por quilograma? Então, nós temos aqui 0,2, 0,5 e 0,4, tá bom? Aqui nós vamos ter 0,3 e assim por diante. Aqui embaixo é que tem a porcentagem, 45% do suplemento A, 25% do suplemento B e assim por diante, tá? A pergunta é, a quantidade de nutriente C em quilogramas, tá? Em gramas por quilogramas, encontrada na mistura alimentícia é igual a quanto, tá? Então, nós temos aí uma questão aí bem interessante sobre porcentagem, uma mistura de porcentagem, tá? Então, vejam só. Qual é... Cadê? Tá aqui. Qual é o item C? Ó? O item C é esse daqui, ó. Ele possui, o item C, ele possui 0,1 gramas por quilogramas, tá? Do nutriente 1, só que o suplemento 1, ele possui somente 45%. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 45%, tá? Só que aí eu vou somar esse resultado com a segunda parte. Ele tem 0,4 gramas, tá? Do nutriente 2, do suplemento 2, que é 25%. Então, vou multiplicar aqui por 25%, tá? Mais do nutriente 3, do suplemento 3, que é 0,5, e aí tem 30%, tá? Vejam que tem que bater, ó. 45 mais 25 vai dar 70, mais 30, 100, tá? Tem que bater aí 100%. Não pode dar mais de 100%. Então, nós temos aqui, ó, o primeiro, o segundo e o terceiro suplemento diferente aí na nossa interpretação da questão. Então, é só resolver essa continha, tá? Porque o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos calculando o quanto tem de suplemento em cada um no nutriente C com seus respectivos valores. No caso do nutriente C, ele tem 45% da concentração do suplemento 1, que dele por si só é 0,1, tá? E aí nós vamos fazer esse cálculo de porcentagem. Lembrando, calcular a porcentagem, nós podemos transformar tudo isso aqui em fração, gente. Primeira fração, prestem bastante atenção. Quando eu tenho um número decimal e eu quero transformar ele em fração,
Eu repito o número sem o zero e a vírgula, e embaixo eu coloco uma potência de 10. Como eu só tenho um dígito após a vírgula, fica 1 sobre 10, tá? Porcentagem de inflação. Você coloca o número da porcentagem por 100. Por isso que chama porcentagem, tá? Por 100. Tá? O nome já é intuitivo para isso. Aqui, 0,4 fica 4 sobre 10. É um zero por conta da vírgula aqui. Lembrem-se, quando eu tenho 0,4, isso aqui é 0,4 sobre 1. Todo número possui 1 embaixo dele, tá? E aí você multiplica por 10 em cima e embaixo. Por isso que fica nesse formato aqui, como eu estou mostrando para vocês, tá? Continuando, o 25%, 25 por 100, mais os 5, 0,5 fica 5 sobre 10, vezes os 30%, ou seja, 30 por 100. Nós vamos simplificar algumas coisas. Por exemplo, eu posso simplificar o 45 e o 10 por 5 aqui, ó, 45 dividido por 5 dá 9, e 10 dividido por 5. Na verdade, eu não vou simplificar agora, tá? Vou deixar assim, porque depois vai ficar mais fácil para a gente poder somar. Ó, multiplicando, 1 vezes 45 é 45, 100 vezes 10, 1000. Mais 4 vezes 5, 100, tá? 10 vezes 100 vai dar 1000, só acrescentar um zero. Por que eu não vou cortar aqui? Se eu corto, eu vou ter que tirar o MMC no final. Então, eu vou optar por não cortar, tá, gente? Só no final eu vou cortar. Ó. 5 vezes 30 é 150. Porque quem já tem aula comigo há bastante tempo, sabe que eu gosto, eu sou adepto a ficar cortando tudo que der para cortar na conta. Mas, nesse caso aqui, eu vou deixar assim para não precisar calcular MMC. Toda vez que os denominadores forem iguais, você só soma, tá? 100 mais 150 dá 250, mais 45, 295, tá? Dividido por 1000. Transformando isso aqui, ó, em número decimal, como eu tenho 3 zeros aqui, eu passo 0 e a vírgula e coloco os 3 dígitos de cima, tá? Fazendo um caminho inverso do que eu tinha feito aqui em cima, aqui, transformando de decimal para número inteiro, tá? Professor, eu preciso transfazer dessa forma com fração? Não. Você pode optar por fazer sem ser com fração. Eu vou fazer de azul aqui ao lado. Ó. Se você não quiser fazer por fração, você pode fazer assim. Ó. O zero porcentagem, você coloca um zero na frente. Ó. Então, vai ficar 0,45 mais 0,4 vezes 0,25 mais 0,5 vezes 0,30. Aí é só multiplicar e depois somar, tá? Não tem problema nenhum. Você pode multiplicar aqui. 0,1 vezes 0,45 vai dar 0,045. Mais, eu vou até colocar um embaixo do outro aqui, ó. 4 vezes 25 dá 100, então vai ficar 0,100. E meio vezes 30 vai ficar 0,150. Somando fica 5, 9, 2, 0, isso aqui. Que talvez seja até mais fácil do que usar fração, tá bom? Eu gosto de usar fração porque eu me sinto mais confortável. Deixa eu salvar aqui para vocês. Alguma dúvida? Não, tá de boa. Manda no grupo também. Já estou mandando. Bom, e para a gente finalizar a nossa aula, tá? Nossa parte de exercícios, eu vou fazer mais uma questão. Deixa eu pegar uma aqui. Deixa eu ver uma aqui. Eu quero pegar uma do Enem, tá? Deixa eu ver uma do Enem aqui. Vou pegar uma lá do rumo ao Enem, que a gente está fazendo. Deixa eu dar outro zoom aqui, aumentar um pouco. Essa que eu vou fazer agora é uma questão lá do rumo ao Enem, tá? Vocês perceberem que as questões do Enem têm essa pegada aqui e tudo mais.
Olha só, já voltei aqui. Essa questão diz o seguinte, ó, uma cooperativa de radiotáxis tem como meta atender no máximo 15 minutos a pelo menos 95 das chamadas que recebe. O controle dessa meta é feito ininterruptamente por um funcionário que utiliza equipamento de rádio para monitoramento. A cada 100 chamadas, ele registra o número acumulado de chamadas que não foram atendidas em 15 minutos. Ao final de um dia, a cooperativa apresentou o seguinte desempenho. Total acumulado de chamadas aqui e aqui do lado o número, tá? De não atendidas em 15 minutos. 100 chamadas foram 6. 200 chamadas que ele atenderam, de 200 chamadas, 11 eles não atenderam. De 300 chamadas, 17. E assim sucessivamente. Esse desempenho mostra que, nesse dia, a meta estabelecida foi atingida. Aí ele pergunta o seguinte, em qual das chamadas? Vejam que ele quer, gente, 95%, tá? Da meta. Ele quer que bata 95%. Como que eu sei se bater os 95% que ele de 15 minutos, tá? Como que eu sei? Bom, basicamente, nós vamos pegar aqui esses números e dividir. Lembre-se que, se ele quer que bata 95% no total de chamadas que ele recebe, então, aqui tem que ser quantos por cento? 5. Sacaram a ideia da questão? Aqui é o que ele atende. Aqui ó, é o que ele não atende. Então, se ele atende 95%, teoricamente, ele não vai... Teoricamente não, matematicamente, ele não vai atender 5% das chamadas, tá? Então, eu quero que seja 5%. Vamos começar pelo primeiro. Como que eu calculo a porcentagem? Você pode fazer de diversas maneiras, tá? Você pode fazer usando regra de 3, ó. Você pode fazer assim. Entendi porque deu 5%. Não entendi. Não entendi porque deu 5%. Não entendeu? Rafael, Não. qual é o valor total de porcentagem? 100? 100. Ele recebeu 95, ele atendeu 95% das ligações. Ele atendeu 95%, quantos por cento ele não atendeu? Ah, entendi, 5. Isso mesmo, tá? É esse o pensamento, ó. Aí, vamos começar pela primeira. Ó. Se ele esteve 100 ligações, e isso representa os 100% das ligações, tá? Aí, ele não atendeu 6 ligações. Isso aqui é X. Como que eu faço para saber o valor da porcentagem? Multiplicação cruzada. 100x é igual a 6 vezes 100, tá? Por cento, tá bom? Ou seja, 100x é igual a 600%, você divide por 100, e aí, no caso aqui, você vai ter 600 dividido para 100, cancelando os zeros, você vai ter x é igual a 6%. Bom, significa dizer que esse primeiro aqui foi 100%, não é as 100 primeiras chamadas, tá? Um jeito mais rápido de você resolver essa questão é só você fazer o seguinte, ó. Você pega o número que ele não atendeu e divide pelo número que ele atendeu. No caso, 200, tá? Você efetua essa divisão, 11 dividido para 200, e depois multiplica por 100, tá? Nesse caso, ó, você corta o 0 com 0, 0 com 0, e fica 11 dividido por 2. 11 dividido por 2 dá 5,5, tá? 5,5%, ó. Quase, né, ó? Tá quase dando os 5%, tá? Vamos ver se é o próximo, 300. Então, você vai pegar, ó, 17 dividido por 300, ó. 17. Deixa eu fazer todos dessa maneira, porque aí vai ficar mais confortável para vocês visualizarem depois, tá? Pode usar a regra de 3, mas vamos resolver de maneira direta, ó. 6 dividido por 100 vezes 100, que vai dar a porcentagem, tá? Esse 100 que aparece aqui, ó, é o 100, os 100%, ó. Esse daqui de baixo, ó. Tá? Esse daqui de cima é o 100, desculpa, esse de cima é o porcento, esse de baixo, ó, é esse aqui, tá? É esse dividido por esse. Então, posso cortar o 0 com 0,
e aí eu tenho 6%. O outro, 11 dividido por 200, vezes 100, tá? Esse 100 aqui é o da porcentagem. Posso cortar aqui e eu divido 11 por 2, que vai dar 5,5%. Agora eu vou fazer 17 dividido por 300 vezes 100. Posso cortar o 0 com 0 e divido 17 por 3, tá? 18 dividido para 3 dá 6. Então vai dar 5. Vou fazer aqui ao lado. 17 dividido para 3, só para vocês verem. Vai dar 4, não, 5. 5 vezes 3, 15, sobra 2. Acrescento 0. 20 dividido para 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. E assim sucessivamente. Ó, 6, 6, 6. Tá? Vamos colocar 5,67 fazendo a aproximação. 21 dividido por 400 vezes 100. Novamente corta os zeros e aí você vai dividir 21 para 4, tá? Vai dar 5,25, tá? Ó. 21 dividido para 4 vai dar 5, sobra 1, acrescento 0, dá 2. 2 vezes 4, 8, fica 2, acrescento 0, 20 dividido para 4 dá 5, tá? É só para mostrar para vocês aqui o cálculo. Eu estou fazendo rápido, porque supõe-se que vocês do terceiro ano saibam dividir, tá? Qualquer dúvida, pergunta aí, não deixa não. Então vai sobrar quem, gente? Ó, se os 4 primeiros não foi, se não foi nenhum desses 4, vai sobrar o último, né? Então provavelmente é o último. 24 dividido para 482 vezes 100. Aí aqui a divisão é um pouco mais chata, né? Então a gente vai ter que dividir isso aqui. Então vai dar 2.400 dividido por 482. Eu vou ter que multiplicar e depois dividir, tá? Vamos lá. 2.400 dividido para 482 vai dar 5, né? 5 vezes 2, 10. Não vai dar 5, vai dar 4. 4 vezes 2, 8. Opa, é 5 mesmo. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 8, 40, mais 1, 41. 5 vezes 4, 20. 20 mais 4, 24. Então, não é por 5, não, é por 4 mesmo. Eu estava certo. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 4, 16, mais 2, 19. E aí vai sobrar, pedindo emprestado aqui, 2, 7 e 19, 20, 21, 2, 23. 472, tá? Então vai dar 4, alguma coisa, tá? Ou seja, aproximadamente 4,01%, mais ou menos. Tá? Alguma dúvida, gente? Então, letra E, a resposta correta. Não, nenhum. 4,09, tá, gente? Desculpa aí. Opa, 4,9. 4,9. Aproximadamente, tá? Então, deixa eu salvar essa aqui. Eu vou estar enviando para vocês agora a atividade lá no Maestro para vocês fazerem, tá bom? Vou estar interrompendo aqui a gravação, não saio ainda.